Estou ao lado de um escritor, consultor em tecnologia da informação, gestão de relacionamento com o cliente, mídias digitais. Ele também é palestrante e escritor. Everton Anunciação. Prazer, Everton. O prazer é todo meu ser convidado para essa revista, para compartilhar um pouco dessa minha história. Everton, você iniciou a sua carreira, você se formou em tecnologia da informação e começou a escrever livros técnicos da área, certo? Certo. Este aqui é um deles. É um deles, porque na minha transição de carreira técnica, eu tinha muito conhecimento e eu queria compartilhar o conhecimento. E nesse compartilhamento eu falei, a melhor coisa é livros ou palestras, porque são 10 livros ao todo, sendo 5 técnicos usados em faculdades e colégios. Aí, de repente, você saiu da área técnica de tecnologia da informação e começou a escrever sobre comportamento. Essa busca foi de uma forma tranquila, porque na minha saída de Brasília, indo morar nos Estados Unidos, estudar e depois decidindo morar em São Paulo, cheguei à seguinte conclusão. Eu tinha que entender muito mais o ser humano, porque a tecnologia ela é substituível, o ser humano não. E nessa busca eu tentei assim, eu não quero ser a tecnologia e nem longe demais da tecnologia, eu quero ser a ponte que une essas necessidades, seja nas empresas, seja na carreira. E aí foi quando eu me encontrei tentar escrever algo que não é só técnico e sim comportamental. Então, o de repente nunca é de repente, né? Você teve um projeto de vida. Você não, eu acho que você começa a acreditar que não existe sorte, você provoca sorte. Você tem que provocar, estar no lugar certo, com as pessoas certas e fazer com que elas também provoquem a sua sorte. Porque elas tendo sorte, você também vai ter sorte. E aí você vê que na verdade é um pouco o destino é construído, você não espera ele. E aí a tua busca inicial foi com relação ao mundo espiritual? Foi. Eu comecei a fazer uma pesquisa que eu queria entender quem era. Naquele momento que eu voltei para morar já no Brasil, eu pensei assim, o que é o ser humano em relação à espiritualidade, uma ética social? E aí eu fiz uma pesquisa com 2.000 jovens e principais líderes religiosos no Brasil, que deu origem ao site edeus.org. E aí nessa busca eu encontrei o meu resultado da minha pesquisa, que virou o site. Mas nisso ficou algo ainda para ser compartilhado. E aí eu comecei a escrever para a revista Exame, alguns artigos, misturando um pouco de responsabilidade social, ética corporativa. E aí sim, queria compartilhar esse novo modelo de ser de RH, de recursos humanos, essa nova proposta em relação entre empresa e funcionário. E aí sim foi quando eu comecei a falar, mas como eu não sabia que eu não estava pronto para escrever um livro ficção, eu falei, eu vou pouco a pouco me encontrar. E aí sim foi o primeiro não técnico que eu tinha feito. E aí veio o gestão de projetos nas melhores práticas para satisfazer o consumidor 2.0. Quer dizer, você já entendeu de gente, agora você quer entender de gente trabalhando com gente. Exatamente, porque no Brasil, o que aconteceu? O mundo de marketing de relacionamento, que é atender bem o cliente, entender o comportamento do seu consumidor, começou em moda no Brasil em 99. Só que a maioria das empresas achou que seria só tecnologia, software, computadores, call center, e não é isso. O elo mais forte, mais fraco dessa relação é o cliente ou o empregado. Eles podem destruir ou construir uma relação. E aí nisso, nos últimos 15 anos eu tenho focado minha carreira nisso, em atendimento ao cliente, ensinar as empresas a atender bem o cliente nessa relação, usando tecnologias ou procedimentos melhores. E é isso que a gente tem acreditado muito no Brasil. A gente tem uma relação, um código consumidor muito bom no Brasil, só que nem todas as empresas estão preocupadas em ainda atender isso. E é nisso que a gente ajuda. Depois continua a busca, né? Porque a vida é uma grande busca. Com certeza. E aí nessa próxima busca eu queria entender a família. Por que havia tanto número de divórcios no Brasil ou no mundo? E nesse período de 15 anos eu viajei em muitos países, trabalhando a lazer, e eu via que muita gente reclamava, por que o divórcio, por que o caso, por que isso? Gente rica, gente pobre, gente humilde, gente sofisticada, todos os tipos. Eu queria entender. Usando meu passado técnico, eu pensei assim, tá bom, eu não vou conseguir entender o amor e nem um casamento, porque isso é muito subjetivo. Então primeiro eu vou entender os dados. E aí com os dados eu já fui entendendo que, olhando os dados de 24 países, eu entendi que o maior nível de separação acontece às pessoas que casaram antes dos 30.
Por isso que nasceu, sim, o livro Nunca Se Case Antes dos 30. Porque a mulher pode casar antes dos 30, o homem que não. É ele que oferece mais risco para ela. E exatamente essa minha procura tentou o quê? O objetivo de salvar a família. Porque não adianta um ser humano milionário na carreira, feliz na profissão, mas a família está sendo na falência. Então, é esse o ser humano completo que eu estou querendo construir e compartilhar com as pessoas. São as várias dimensões do ser humano. E esse é o caminho que eu tenho trilhado. E esse livro deu muita repercussão. Sim, deu muita repercussão, foram várias entrevistas, Hebe Camargo, fantástico, o Rony Von, no Brasil inteiro, foi bem repercutido, porque muitas mulheres acharam primeiro que era o livro das bruxas. Não, em nenhum momento eu estou falando para não casar. Eu estou, na verdade, tentando protegê-las, porque o risco maior é para elas, para exatamente saber selecionar melhor o seu homem. E com isso criar uma relação mais de amizade com o pós-venda do que só pré-venda. E me fala um pouco, a idade mesmo, cronológica, ela acompanha a idade emocional? Na verdade, não. Nós homens, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas na verdade, sim, o problema, muitos que os homens não estão evoluindo, infelizmente, é a culpa das mães. As mães não estão... Eu acho, uma coisa que eu tento pregar na conclusão do livro é o quê? Que sim, seria a mãe que deveria, uma vez na vida, conversar com aquele filho dizendo: filho, você não precisa casar com a mulher, mas seja honesto com ela. Você não precisa prometer nada. Você tem que realmente mostrar para como tratar uma mulher, como a mulher tem que ser tratada. Da mesma forma que aquele homem devia conversar com a filha, dizendo assim: filha, independente de ser seu homem, seu irmão, seu filho, seu pai ou seu irmão, é assim que funciona a cabeça de um homem. É esse equilíbrio educacional que vai dizer como que ele vai tratar as mulheres no futuro. E é isso que eu sinto falta. E sim, a maioria dos homens estão aprendendo de forma errada a amar. E eles confundem paixão, amor e desejo, misturando tudo, e as coisas são totalmente diferentes. Muito legal isso daqui. E aí você propõe uma década para você. Na verdade, assim, a expectativa de vida hoje da mulher é de 84 anos, do homem 72. Então, se a expectativa é essa, sabendo que o homem normalmente vai sair de casa com 20 e poucos anos, por que já sair já para casar? Por que não reserva uma década para você se conhecer? Mesmo que você não case, continue namorando. Mas é esse tempo para você construir você, o seu ego, o seu indivíduo, a sua personalidade. E não simplesmente mudar de casa. Eu não estou falando para os casais terminarem, não é isso. Mas os dois construírem junto. O Flávio Scovati fala que não é mais a união de duas metades, só que dois inteiros. E aí, no Brasil, ainda existe essa mania de achar que, não... Eu não tenho que construir o amor tem que ser construído. Da mesma forma que você investiu horas e horas no seu MBA, no seu estudo de RH, você tem que investir também no seu amor, na sua agenda diária, para o seu casamento, para a sua relação. Se não fizer isso, a sua relação pode ir à falência como sua carreira. O Everton, e eu gostaria de saber a sua opinião com relação à contratação das pessoas hoje em dia pelas empresas de RH. Isso retoma... Eu quando saí dos Estados Unidos, eu já tinha um ótimo currículo, morei nos Estados Unidos e vim morar em São Paulo. Eu sentia que eu tinha um ótimo currículo, a minha essência não era captada pelos departamentos de recursos humanos. Eu sentia que, ou realmente eu não sentia segurança no RH, que estava contratando, porque ele não ia na essência do que a empresa precisava, e eu sabia que tinha potencial, e outros amigos meus na mesma situação. Até que aí deu origem a um artigo meu, que eu escrevi para uma revista Exame, chamada Miopia de RH, que deu muita repercussão, fez muito sucesso na revista Exame, foi um dos mais lidos meus até hoje, que eu escrevi exatamente durante uma hora que eu estava no trânsito em São Paulo, que, vindo de uma entrevista, eu falei: nossa, como é que as pessoas não conseguem ver a essência? Eu não estou falando que eu era melhor, mas as pessoas não perguntavam o que era relevante para aquela empresa. E você vê muitas empresas hoje vendo que a técnica é passível de ensinar, mas comprometimento e atitude não. E eu sinto isso, que o RH, cada vez mais, hoje no Brasil, está achatando. Você vê um anúncio, às vezes um anúncio no site, são 5 cargos com um salário ínfimo. Ou seja, e o tempo para a pessoa criar para aquela empresa, fazer o diferencial. Então esse que é o grande perigo que o Brasil está passando. O grande fator diferencial do brasileiro é a criatividade. As empresas estão fazendo o quê? Fazendo com que ele seja 5 cargos ao mesmo tempo, pagando muito pouco, e aí que está, cadê o espaço para ele criar? O espaço para ele criar o ócio criativo para a empresa. Então, é isso que eu estou sentindo falta, que eu acho que o RH tem que se reencontrar, e não para dizer: basta um RH. Não, o RH tem que continuar existindo. O que eu acho que tem que acontecer é o quê? É eles doutrinarem os gestores das empresas.
Da mesma forma que o atendimento ao cliente está ensinando os diretores de empresa a tratar bem o cliente, que muita gente não está preocupado com isso, é só a área de venda, mas não esquece o pós-venda. Da mesma forma que eu acredito que o RH agora tem que voltar para os diretores de empresa dizendo assim, calma, não é assim que a gente vai ter profissionais diferenciados. E aí sim, porque o que está acontecendo hoje no mundo, e é um artigo maravilhoso que saiu, que é o capitalismo voltado ao cliente, é o quê? Nos últimos 10 anos, as empresas focaram muito no acionista. Só que o acionista está fora da empresa. Quem está dentro da empresa é o CEO, é os funcionários e os clientes. Então, esse novo capitalismo do cliente, que talvez faça uma mudança dessa forma, que é o quê? Fazer que o RH se repense, que o marketing se repense, a área de venda se repense e com isso o cliente ganhe e o acionista, sim, vai ganhar no longo prazo. É isso que eu acredito. Everton, e a próxima busca? A próxima busca é um próximo livro que sai daqui a um mês, que é sobre social CRM, é o marketing de relacionamento voltado para as redes sociais. Como as empresas vão atender bem o cliente na internet, como fazer a pesquisa da reputação. Porque cada vez mais, graças a essa rede de relacionamento, vai valer o que falam de mim, não o que eu falo de mim. E é isso que eu acredito para as empresas. Esse poder, e é isso que eu devo estar lançando no próximo mês. Muito obrigada, parabéns pelo seu projeto, pelos seus livros, a sua escrita, muito fácil, muito didática, muito inteligente. Obrigado, eu que agradeço e convido a todos para conhecer o meu trabalho no meu site, everton.com.br. Estou à disposição para novas pesquisas, novos contatos. Obrigado. Até a próxima.